Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre forças fundamentais. Olha só, ok? Nós vamos falar da gravidade, né, a força gravitacional. Vamos falar da força eletromagnética. Vamos falar da força forte e também da força fraca. Certo? Alguns desses conteúdos, né, ou na verdade todos eles, você já viu de forma separada. Né? Já sabe o que é a gravidade, né, a força gravitacional. Já sabe o que é a força eletromagnética, estudou eletromagnetismo. Você já viu a força forte, também já viu a força fraca, né, lá na parte de física nuclear, tá ok? E vamos fazer uma breve introdução sobre esses conteúdos aqui. Então, ficar ligadinho na aula de hoje, faça as anotações, tá ok? Façam as suas pesquisas também, fique à vontade para pesquisar em livros ou pela internet, tá certo? Porque tudo isso vai servir para que você consiga aí entender bem o conteúdo, tá ok? Então vamos lá, né? Começar. Bom, uma força fundamental é um mecanismo pelo qual as partículas interagem mutuamente, ok? E que não pode ser explicado por nenhuma força mais fundamental, certo? Então, quando a gente fala da força fundamental, é a explicação mais simples para aquele fenômeno, certo? Não existe uma explicação mais simples do que aquelas forças fundamentais. Aqui nós podemos fazer uma relação, né, uma comparação com as partículas elementares. As partículas elementares são aquelas partículas mais simples que nós vamos ter, tá ok? Ou seja, elas são as primeiras formadoras de partículas aí que são mais complexas. Então as forças fundamentais também são a mesma coisa, são as forças mais simples, ok? Não existem forças mais simples do que elas, certo? Elas estão aí. É, 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 o último, né, seria ali o último colocado seria a base, o alicerce para determinados fenômenos, ok? Cada fenômeno físico observado desde uma colisão de galáxias até quarks agitando-se dentro de um próton, pode ser explicado por estas interações. Então preste bem atenção, olha só a importância dessas forças fundamentais, certo? Então elas vão explicar fenômenos que são macros, né, que são também muito complexos, certo? O exemplo aqui, a colisão de galáxias, ou fenômenos que são microscópicos, né? Certo? São muito pequenos, de fato, que é a agitação de um quark. Certo? Tudo isso ele consegue explicar. Olha só, a agitação de um quark dentro de um próton. Certo? O próton é uma estrutura muito pequena. E o quark é menor ainda, porque o quark ele é que vai compor, né? Ele é que vai formar o próton. Tá certo? Então essas forças fundamentais elas conseguem explicar esses fenômenos, certo? Olha só a lacuna que é feita. Colisão entre galáxias, que é um evento muito grande, né? Para um evento microscópico. Então, tudo isso ali nós temos esse envolvimento. Tá ok? Devido à sua importância fundamental, a compreensão destas interações ocupou a atenção dos físicos por meio século e continua ocupando até hoje, né? Certo? Uma das grandes áreas de atuação dentro da física é o estudo dessas partículas, né, as partículas elementares e dessas forças fundamentais, as partículas elementares e forças fundamentais, ok? É, tanto é que sempre sai artigo, certo? Alguns artigos em que alguns cientistas eles começam ali a propor a descoberta de algumas forças fundamentais, tá ok? Mas isso ainda tem que passar por um crivo, tem que ser feito mais observações, tem que ter um modelo para aquilo ali, tá certo? Mas hora ou outra tem artigos aí que acabam sendo publicados nesse viés, tá ok? Assim também como acontece para as físicas, né, de partículas, né, que são ali as partículas elementares, tá ok? Hora ou outra tem artigo falando sobre essas partículas, as interações delas. Né? É tão importante que nós temos os aceleradores de partículas, certo? Que vão fazer justamente isso. Trabalhar com essas partículas elementares, né? Algumas elementares ou outras não. São partículas que são muito simples, né? Que são pequenas, como os prótons,
por exemplo, e acaba acelerando aí, né? Tá ok? Então, vê a importância que é esse estudo dessas forças fundamentais e dessas físicas, né, dessa parte de partículas aí, tá ok? Tradicionalmente, os físicos modernos, eles têm listado aí quatro interações, né, que são quatro forças fundamentais, certo? Que é a gravidade, a força gravitacional, o eletromagnetismo, né, que é a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, certo? Então nós temos essas divisões aí. São quatro, né, atualmente. Suas magnitudes e comportamentos, eles vão variar muito. Existem forças que são muito intensas em relação a outras, tá certo? E as interações que vão acontecer, tá certo? Vai depender do tipo de partícula mensageira que nós vamos ter ali, tá ok? Naquele fenômeno, para poder ser caracterizado dentro de um dos grupos dessas forças. Ainda existe uma crença muito forte de que três dessas interações, que é o caso do eletromagnetismo, força nuclear forte e a força fraca, sejam a manifestação de uma única interação mais fundamental, tal como a eletricidade e o magnetismo, que agora são entendidos como dois aspectos de uma interação eletromagnética. Ok? Então, existem grupos de cientistas que acreditam que essas três, eletromagnética, força nuclear forte e a fraca, eles já sejam um desdobramento de uma força fundamental menor, né, mais elementar. Ok? Então, é algo que ainda está se estudando, não tem nada de concreto, tá ok? Mas já tem essa indicação, tá certo? Aí, né, nós temos aqui o exemplo do eletromagnetismo, que é eletricidade e magnetismo. Eram estudados separados, né? Mas descobriu-se ali uma interação entre eles, certo? Do eletromagnetismo, né? Tem ali as leis de Maxwell, por exemplo, que é essa interação eletromagnética. Então, já se viu que é um grupo, né, maior, né? Temos subgrupos de um grupo maior, tá ok? Bom, eletromagnetismo e forças nucleares, né, fracas têm se mostrado como os dois aspectos de uma força que é chamada eletrofraca, né? Tá ok? Então vocês podem encontrar esses nomezinhos aí nas suas pesquisas. De forma mais especulativa, a força eletrofraca e a força nuclear forte podem vir combinadas, né? Podem vir a ser combinadas usando a teoria da grande unificação, certo? Como combinar a quarta interação, a gravidade, com as outras três, certo? Ainda é um tópico para a pesquisa em gravitação quântica, ok? Então nós já temos essas indicações de combinações dessas forças, né? Tá ok? E a combinação dessas três com a gravidade pode ser que um dia aconteça, né? A gente tem ali uma força que vai englobar tudo, certo? Seria uma teoria de unificação, certo? E que isso ainda é estudo para essa gravitação quântica, tá ok? É semelhante, por exemplo, ao que o Stephen Hawking, certo? Ele quis fazer. Certo? Você talvez não tenha estudado sobre esse cientista, certo? Ele era aquele que teve um problema de esclerose múltipla, andava quer dizer, estava numa cadeira de rodas. Essa cadeira, ela, né, uma cadeira automática, certo? Ele conseguia se comunicar através da cadeira, tá ok? Se você assistiu o filme A Teoria, né, A Teoria de Tudo, certo? É um filme que foi aí bastante conceituado, acho que foi vencedor de Oscars, tá ok? Então a teoria do tudo, a teoria de tudo, né, depende aí da, 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 da tradução, ok? Ele vai falar justamente, né, a história do cientista,
tá certo? E a sugestão do nome, a teoria de tudo, ou a teoria do tudo, é justamente porque a ideia dele era pegar todas essas interações, todas essas leis, e fazer uma única lei. Né? Nós temos um único modelo para aquilo, certo? Então era uma teoria que englobava aí todas as interações do universo. Tá, ok? Não conseguiu fazer, certo? Faleceu e não conseguiu fazer essa teoria. Tá, ok? Não tem um modelo matemático para aquilo, não tem uma equação para aquilo, certo? Tentativas foram feitas e continuam sendo feitas, tá certo? Mas a gente precisa avançar ainda mais, né, no entendimento dessas partículas, no entendimento, né, desses modelos micros e macros, tá, ok? Mas que há aí essa vontade por grande parte da comunidade científica, isso acontece, ok? Bom, então nós temos aqui a separação por grupos, certo? Nós temos aqui a interação nuclear forte, por exemplo, certo? A interação nuclear forte, que é aquela interação que acontece lá no núcleo, vamos já falar no núcleo atômico, certo? Um mediador, a partícula mediadora é o gluon, certo? Esse gluon, ele, né, essa força, ela tem ali uma magnitude relativa de 10 elevado a 41, ou seja, é uma força muito intensa, por isso que o nome dela é força nuclear forte. Olha só, ela é na casa do 10 a 41, ela é muito forte, ok? O comportamento dela, certo? Ela vai ser inverso ali ao raio, né, de atuação, ok? Só que esse raio é elevado à sétima potência, tá, ok? Ou seja, tem que estar muito próximo. É por isso que ela é feita ali nos núcleos atômicos, né? Ela tem que estar muito próximo. Já que é inverso, eu tenho, quanto menor for esse raio, né, menor for esse raio de atuação, maior vai ser essa força nuclear forte. Lembrando que maior é elevado à sétima, certo? Tá, ok? E tem ali a faixa que é de 1,4 vezes 10 a menos 15 metros, certo? Então é uma faixa muito pequena, né? Levar a 10 a menos 15 é muito pequena. E a teoria que estuda isso é chamada de cromodinâmica, tá certo? Vocês podem encontrar aí com o nome cromodinâmica, fazer essa pesquisa, vocês vão encontrar que é o estudo dessa interação, né, dessa força nuclear forte, tá, ok? A força eletromagnética, né, que é o eletromagnetismo, certo? A partícula mediadora é o fóton, falamos isso também em aulas anteriores, tá certo? A magnitude dela, ó, é de 10 elevado a 39, tá, ok? 10 elevado a 39. Ou seja, ela é muito grande, mas é menor do que a força forte, certo? Quando nós explicamos aqui a instabilidade do núcleo atômico, certo? E por que o núcleo atômico ele mantém aquela coesão? Nós falamos dessa briga que acontece entre a força eletromagnética e a força forte, certo? Lembre-se, o núcleo atômico ele é composto por prótons e nêutrons. Prótons são partículas positivas, carregadas, e nêutrons são partículas descarregadas, certo? O que faz então partículas carregadas de mesmo sinal se manterem ali coesas? Por que elas ficam juntas? Se o eletromagnetismo diz que forças, né, que cargas, desculpa, de mesma natureza, de mesmo sinal, a tendência dela é a repulsão. Elas irão se repelir. Então, o que que faz essas partículas, né, esses prótons que são positivos, ficarem unidos? Okay? Isso fere o eletromagnetismo. Para que a gente não tenha, não esse problema na teoria eletromagnética, nós temos a força forte. Ou seja, existe uma força que é maior do que a força eletromagnética, que vai fazer com que essas partículas mantenham-se ali unidas. Certo? Que é justamente a força forte. Percebo que ela tem a magnitude de 10 elevado a 41. É maior do que o 10 a 39 da força eletromagnética. O comportamento é também inversamente proporcional ao raio, só que é ao quadrado. Certo? Lá na lei de Coulomb, né, lá na força que acontece entre as partículas, entre as cargas elétricas, a gente vê que é inversamente proporcional ao quadrado do raio. É o que aparece aqui. Ok? E a faixa aí é a faixa infinita. Né?
E nós temos a teoria eletrodinâmica que estuda isso. Tá ok? A força nuclear fraca. A força nuclear fraca, tá certo? É quando nós temos ali aquela emissão, nós temos uma mudança, né? Primeiramente, uma mudança do quark, né? Um quark up vira um quark down. Aí nós temos a mudança de sinal, tá ok? E com isso nós temos a emissão de um elétron. Um elétron é emitido no núcleo atômico, tá ok? Só que esse elétron não é emitido sozinho, com ele também é emitido uma outra partícula que é um neutrino elétrico, né? Certo? O neutrino elétron, que também é emitido, tá ok? Então nós temos a emissão dessa partícula, né? Que vai ser um elétron, certo? Nós chamamos de partícula beta, radiação beta, tá ok? A partícula mediadora ali é o bóson, nós chamamos de bóson W e Z, tá certo? Falamos já desses bósons, certo? A magnitude é 10 a 29, percebam que é menor do que os outros. Por isso que é chamado de força nuclear fraca. A força nuclear forte é 10 a 41, a nuclear fraca é 10 a 29. Percebo que é bem menor, também é menor do que as relações eletromagnéticas, tá certo? Mas o raio de atuação, ok, é de 1, né, também é inversamente proporcional, que vai do 5 ao 7, né? A razão de proporção do 5 ao 7, certo? Elevado quer dizer ao 5 ou até o 7, tá ok? E a teoria que vocês podem encontrar aí é chamada de flavordinâmica. Certo? É um nomezinho meio estranho, né? A flavordinâmica é o grupo que estuda aí essa força, essa interação nuclear fraca. E a força gravitacional, que talvez das três é aquela que a gente consiga, né, perceber melhor, porque a gravidade, né, está em tudo que a gente faz, em tudo que a gente, né, todas as nossas relações, todas as nossas interações nós temos ali, né, essa força agindo e a gente consegue perceber ela no cotidiano, ok? Acredita-se que a partícula que seja mediadora seja o graviton, ok? Lembrando que isso aqui é uma partícula hipotética, certo? A magnitude é apenas 10, né? Lembra lá da gravidade? Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então ela aparece aqui, ó, 10. Olha só, a nossa referência aqui vai ser o 10. Olha só, né, o quão grandes são as outras. Ok? Comportamento também é o inverso do raio, né? Inverso do raio, só que esse raio também é elevado ao quadrado. Basta pegar a lei de Newton, né? Força constante, massa, massa sobre o quadrado do raio, certo? E a faixa também ela é infinita, certo? Assim como a da força eletrodinâmica, né? Eletromagnética, desculpa, ela também vai ser infinita, tá ok? Então nós temos aqui esse quadro justamente para a gente poder se situar. Quanto? A interação, a partícula mediadora e a sua magnitude, certo? São de todos os elementos que aparecem aqui, né, das informações, nós vamos pegar essas três colunas aqui que elas são bastante importantes, certo? Bom, então estas interações são algumas vezes chamadas de forças fundamentais, isso nós já sabemos, certo? Embora muitos chamem né, que essa terminologia seja enganosa, porque uma delas, a gravidade, não é totalmente explicada. Então nós temos essa questão com a gravidade, certo? Por uma força no sentido newtoniano, certo? Nenhuma força gravitacional está atuando à distância para levar um corpo a se acelerar, né? Como se acreditava até o século anterior com a teoria da gravitação newtoniana. Ao invés disso, a relatividade geral explicou a gravitação pela curvatura no espaço-tempo, né? Isso composta pela dilatação gravitacional do tempo e da curvatura do espaço, tá certo? Aqui é o seguinte: existe um modelo clássico e um modelo relativístico para a explicação do fenômeno gravitacional, certo? Nós temos um a relação de força e o outro a relação de curvatura do espaço-tempo, certo? Um modelo é explicado por Newton e outro por Einstein, tá certo? Então ainda não se tem, isso dependendo do parâmetro, tá certo? Algo fechado, né, totalmente explicado sobre isso. Então por isso que a gravidade ela acaba gerando, né, essa desconfiança quanto a essa força fundamental.
Além disso, a partícula mediadora, acredita-se que seja o graviton. Só que o graviton, ele nunca foi observado, também nunca foi feito um experimento para perceber ali a existência dessa partícula, tá ok? Certinho? Então, por isso que há essa relação com essa força gravitacional. Bom, então com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.